Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Jonas, capítulo 2. Hoje nós vamos estudar o que Jonas sentiu quando ele estava dentro do grande peixe. É difícil até colocar em palavras o sentimento de uma pessoa assim, não é, irmãos? Que experiência! Como Deus agiu de maneira poderosa na vida do profeta Jonas. Melhor obedecer, hein, irmãos? Melhor ouvir a voz do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor espera de mim? É bem verdade que é difícil também obedecer a voz do Senhor, mesmo dizendo sim, mas que Ele nos ajude quanto a isso, para que nós possamos aprender com o exemplo do profeta Jonas. Todos vocês encontraram, amém? Livro de Jonas, capítulo 2, a partir do versículo 1, o profeta nos diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos Teus olhos, tornarei porventura a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até o fundamento dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu Te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei, porque ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Amém? Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós amamos o Senhor profundamente. Nesse momento rogamos o Teu favor para que em graça e misericórdia o Senhor permita que nós possamos compreender esse texto que acabamos de ler. Portanto, ó Deus, trata conosco conforme a Tua vontade, de uma maneira simples e objetiva. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, a oração do profeta Jonas dentro do peixe. Uma primeira coisa que me chama a atenção é que nesse momento algo acontece no coração de Jonas, como que se Deus virasse uma chave ali. Porque em dado momento Jonas estava chacoalhando no convés de um grande navio, mas de uma hora para outra Jonas é atirado ao mar e em um átimo de segundo ele estava completamente envolvido pelas águas gélidas do mar Mediterrâneo, lutando para fazer com que a sua cabeça permanecesse sob a superfície da água. Eu quero acreditar que a primeira decisão que Jonas tomou foi lutar por sua própria vida, debater-se, lutar contra aquelas ondas enfurecidas, procurando respirar o máximo que ele pudesse, ao tempo em que ele precisava também se aquecer, porque as águas do Mediterrâneo, pelo fato de fazer parte do círculo do Índico, são águas profundamente geladas, diferente das águas termais do nosso amado Oceano Atlântico, aquelas águas quentes que nos causam muito prazer. Nós viajamos até o litoral, nos banhamos ali, mas na Europa a coisa é completamente diferente, irmãos. A praia é para tirar foto, você não vai encontrar pessoas mergulhando ali, porque as águas são geladas. Dentro do contexto dessa tempestade, Jonas estava de fato em maus lençóis, portanto ele se debatia, ele lutava, ele procurava respirar, tendo a sensação de várias lâminas atravessando os seus pulmões, sempre que ele conseguia alguma lufada de ar para manter-se vivo. Enquanto ocorria todo esse esforço, as ondas fustigavam o profeta, o lançavam de um lado para outro. Em uma fração de segundos, de repente, todo o mundo desapareceu. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do profeta, e o mundo se tornou tão escuro quanto o breu. E Jonas gastava segundos preciosos da sua vida procurando compreender o que finalmente havia
acontecido. Deus nos diz o que aconteceu no final do capítulo 1, que nós já estudamos. No versículo 17, o profeta escreve assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vocês conseguem se colocar no lugar do profeta, naqueles segundos iniciais, procurando compreender o que havia acontecido com ele no meio daquela escuridão terrível? Jonas havia sido abocanhado por um grande peixe. Com certeza, no momento em que Jonas finalmente compreendeu, quem sabe, o que estava acontecendo, a primeira ideia que lhe ocorreu é que ele seria fulminado naquele momento. Quem sabe, Jonas passou ali a pensar que o peixe naturalmente o mastigaria, destruiria a sua compleição física em verdadeiros frangalhos e depois o engoliria como qualquer coisa de só menos importância. Eu quero acreditar que foi isso que Jonas pensou. Esse monstro enorme agora vai me mastigar, eu serei fulminado em pouquíssimo tempo. Vocês conseguem concluir que o desespero foi tamanho? Isso seria o que nós poderíamos chamar de fundo do poço, sim ou não? Vocês concordam comigo? Talvez no meio da mais profunda melancolia que todos nós aqui já atravessamos, porque todo mundo aqui sofre. Já sofreu, está sofrendo, vai sofrer? É isso que Jesus nos assegurou em sua palavra. No mundo vocês terão aflições. Portanto, estar vivo é sofrer. Mas Jonas estava numa condição inimaginável. Ele havia sido engolido por um animal, lutando dentro, quem sabe, ali da mandíbula do animal, ou em alguma região ali do intestino, sem que o suco gástrico estivesse trabalhando a pele de Jonas. E quando tudo isso vem à mente do profeta, ele só consegue fazer uma coisa, é o que ele nos compartilha no versículo 2, ele diz: na minha angústia. A palavra que ele usa vem de um termo que na Septuaginta aponta para dor de alma, dor profunda do coração, quem sabe a dor mais tenaz que um ser humano consegue suportar. Aqueles segundos que antecedem o machado do carrasco descendo, ou a lâmina da guilhotina baixando, ou aquela pessoa puxando o gatilho e você conseguindo ouvir, antes de ser atingido, a pólvora explodindo para fazer com que o projétil viaje pelo espaço e atinja o seu coração. No meio da minha angústia, quando eu senti o sabor da morte, achando que não havia mais esperança, que aqueles seriam os meus últimos suspiros sobre a face da terra, no meio da minha angústia, do ventre do abismo, na região do vale da sombra da morte, eu gritei. Vocês acham que Jonas escolheu as palavras, que foi uma oração profundamente elaborada? Será que Jonas esteve preocupado com retórica, com oratória, em colocar diante de Deus torrentes de palavras graciosas, de modo a fazer com que o Todo-Poderoso volvesse os seus olhos de amor para Jonas e dissesse: eu nunca vi uma oração tão bela como essa? Vocês acham que foi assim? Eu quero acreditar que tudo que Jonas fez foi gritar, tentando transformar esses gritos desesperados em oração. Ele diz: na minha profunda angústia, dentro do abismo, eu gritei desesperado. Mas ele próprio nos diz que uma coisa maravilhosa aconteceu. E quando nós unimos o versículo 1 de maneira completa, porque nós estamos aqui diante de um silogismo, perguntas e respostas, nós aprendemos assim: na minha angústia, clamei ao Senhor, vírgula, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Ele ouviu a minha voz. No Salmo 116, o salmo que nós usamos em cultos de ações de graças, o salmista compartilha algo conosco que é muito interessante. Ele começa o Salmo 116 dizendo assim: eu amo o Senhor. Eu acho que essa é a expressão mais emblemática que qualquer adorador pode enlevar a Deus. A mais perfeita oração, quem sabe, é essa: Senhor, eu amo o Senhor. Por que o salmista amava a Deus? Porque ele se encontrava numa situação desesperada. E quando nós estamos em situações desesperadas, na infinita maioria das vezes, as pessoas não querem parar para nos ouvir. Seja porque não há mais esperança, seja porque elas não podem fazer nada por nós.
E quando muito, elas nos respondem com afinidades. Deus vai ter misericórdia, Deus está no alto e sublime trono dele, vendo todas as coisas. Nós sabemos que tudo isso está acontecendo, mas essas palavras não conseguem nos confortar, porque as pessoas não conseguem sentir com o nosso coração. O salmista, no Salmo 116, faz uma oração muito parecida com a de Jonas. Ele diz: eu amo o Senhor. Por quê? Porque Ele ouviu a minha voz quando eu gritei por socorro. Porque o Todo-Poderoso, no momento da minha angústia, inclinou para mim os seus ouvidos. Nós pagamos a consulta e às vezes os médicos não querem nos ouvir. Nós contratamos o defensor e ele faz pouco caso da nossa lide. Nós procuramos as pessoas que são mais caras ao nosso coração, familiares inclusive. E às vezes eles nos respondem com aquela mensagem de texto rápida, dizendo que em tempo oportuno, quem sabe, eles farão alguma coisa por nós. Esse homem desesperado clama com toda a força do coração. E o Deus Todo-Poderoso, que tem 7 bilhões de pessoas para cuidar, pouco mais, e todo um universo para manter, inclina os ouvidos para ele. Então ele diz: eu amo a esse Deus, porque quando eu gritei por socorro, Ele me ouviu. Ele inclinou para mim os seus ouvidos e atendeu a minha voz. Porque ele estava tão desesperado? Ele diz: laços de morte me cercavam. Agora perceba o que ele vai dizer. Irmãos, essa metáfora é muito profunda. Devia ser uma dor muito grande. E angústias do inferno se apoderavam de mim. Você já chegou perto de sentir isso? Angústias do inferno. Ele diz: a minha vida era só tribulação e tristeza. Deus me ouviu quando ninguém mais me ouviu, e eu o amo por isso. Compassivo e justo é o Senhor, o meu Deus, ele diz, é misericordioso. O Senhor se compadece dos humildes. Versículo 6 do Salmo 116, eu achava-me prostrado. A palavra que ele usa na Septuaginta é arruinado, despedaçado, desesperado. E ele me salvou. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Essa é a experiência de alguém que sabe de onde saiu, o que foi feito por ele e para onde ele vai. Jonas estava no princípio dessa oração. Angústias de morte o cercavam. Um tormento atroz estava ali, macerando o seu coração. E ele diz: porque tu me lançastes, versículo 3, no mais profundo abismo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercam. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passam por cima de mim. A experiência sensorial de Jonas era de que ele estava dentro de um grande animal, e naturalmente aquele animal mergulhava, ia cada vez mais fundo no coração dos oceanos, e Jonas calculava, quem sabe, quanto de profundidade aquele animal se engrava nos oceanos, e quem sabe ele calculava assim: ainda que ele me expila agora, eu não terei condições de nadar até a superfície. Eu estou de fato cerrado no coração dos mares, ainda por cima toneladas de ondas colossais quebram sobre mim, fora os vagalhões que me lançariam ainda mais fundo. Angústias de morte, pavor de alma. O Martinho Lutero dizia: a noite escura da alma. Nesse momento, preso em uma masmorra marítima formada por toneladas de carne, Jonas se lembra do Senhor. Ele diz assim no versículo 4: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. A ideia mais sublime de adoração que Jonas tinha eram os turnos sacerdotais, quando 3 vezes ao dia os descendentes de Arão sacrificavam ao Senhor para tentar expiar os pecados do povo. Era o ápice da adoração em Israel.
E nos segundos finais de sua vida, porque Jonas seguramente achava que ia morrer, ou vocês acham que Jonas naquele momento já sabia que o peixe era um Uber? Sim ou não? Mas é claro que não. Jonas achava que morreria, irmãos, que aquele seria o seu fim. E nos segundos finais da sua vida, ele não pensa em uma esposa, se porventura ele a tivesse, ou nos filhos que porventura ele tenha gerado, ou nos bens que ele deixou, nos valores que haviam na sua conta bancária. Não, ele diz: será que eu verei mais uma vez o sacerdote vestido com urim e um tumim? A mitra sagrada, onde está escrito santidade ao Senhor. Será que mais uma vez eu terei acesso às luzes e às perfeições, ao cântico dos levitas, ao povo subindo em festa até a casa do Senhor para magnificar o nome dEle? Verei porventura mais uma vez o teu santo templo, Senhor. Mas infelizmente, irmãos, nós só valorizamos aquilo que temos quando o que acontece? Quando nós perdemos. Por isso que no meio desse frenesi que é a nossa vida, nós estamos sempre correndo. Nós queremos sempre mais. Em algum momento da nossa jornada foi nos dito, de uma maneira terrível, que nós temos que dar aos nossos filhos aquilo que nós não tivemos quando éramos crianças. E isso nos obriga a trabalhar cada vez mais, com a desculpa de que nós devemos sempre dar o melhor aos nossos filhos. E a pergunta que o Evangelho faz é: quem disse isso a você? Nós trabalhamos de segunda até sábado de meio-dia, colocamos horas extras dentro dessa jornada e nunca perdemos uma oportunidade de ganhar um pouco mais. Enchemos os quartos dos nossos filhos de bugigangas eletrônicas. E quando nós olhamos o aparato que damos aos nossos filhos e comparamos com a paixão que eles têm pelo Senhor Jesus, nós percebemos que a coisa é inversamente proporcional. Porque quanto mais nós oferecemos aos nossos filhos, e eu não quero generalizar, porque há muitos jovens apaixonados pelo Senhor Jesus, mas na grande maioria dos casos, quanto mais os nossos jovens têm, mais eles se afastam de Deus. E infelizmente os nossos filhos confundem ter por ser. Nós criamos os nossos filhos para que eles sejam bons cidadãos, homens e mulheres de Deus. E tudo que eles querem é usufruir cada vez mais daquilo que o dinheiro pode comprar. O Hernandes Dias Lopes diz assim, dentro desse exemplo: quando os nossos filhos são criança, os nossos filhos choram para brincar com a gente, e nós não temos tempo para eles, porque a gente tem que trabalhar, porque eu tenho que dar para o meu filho o que eu não tive. Quando os nossos filhos crescem, ao contrário, nós choramos para ter um momento com eles, mas eles não têm mais tempo para nós. E aquilo que é importante na vida vai escorrendo por entre os nossos dedos e nós não percebemos. Mas no vale da sombra da morte, quando angústias do inferno se apoderam de nós, nós lembramos do valor de um sorvete, num sábado à tarde, num dia do papai e do filhinho, ou do papai e da filhinha no shopping, quem sabe. Coisas que de fato nos tornam as pessoas mais felizes do mundo, mas nós achamos que seremos felizes quando finalmente comprarmos aquele veículo, ou reformarmos aquela casa, ou fizermos aquela viagem, ou gozarmos daquela benesse, e vamos procrastinando a felicidade que Deus já nos tem dado desde antes da fundação do mundo. Tudo que Jonas queria era estar no meio de uma grande multidão, vendo os sacerdotes sacrificarem ao Senhor, porque isso para Jonas era felicidade. Mas há poucas horas atrás, Jonas queria ir para o outro lado do mundo, para nunca mais ver aquilo. Você consegue entender? O que nós aprendemos com um homem que queria ir para Tarsis para nunca mais ver o templo? Que ele era feliz, mas infelizmente não sabia. E a oração de Jonas se resume em dizer, com as minhas palavras: Senhor, deixa eu voltar para casa. Você concorda comigo? No fundo do abismo, o conhecido filho pródigo disse o quê? Eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para casa. Quando o povo foi levado de Israel para a Babilônia,
para passar 70 anos lá aprendendo a valorizar o Senhor. No momento em que eles colocaram o pé na terra de Siná, na província da Babilônia, os soldados que os levavam cativos disseram assim: por que vocês pararam de cantar? Continuem cantando! Salmo 137. E eles diziam assim: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentamos e choramos, nos lembrando de Sião, de Jerusalém, porque lá em terra estrangeira os nossos inimigos nos pediam para que nós continuássemos cantando louvores a Deus. Mas como nós poderíamos louvar a Deus em terra estranha? Por isso nós pendurávamos as nossas harpas nos salgueiros que lá haviam. Mas dizíamos assim: que o nosso braço direito seque e que a nossa língua perca o paladar, se nós não preferirmos a Jerusalém como a nossa maior alegria. Só valorizamos o que temos quando nós perdemos. Parte B do versículo 4: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Jonas achava, quem sabe, que decididamente não havia mais esperança para ele. Então ele descreve o que agora ele sente, o que perpassa o seu coração, a sua mente. Ele faz isso de uma maneira muito vívida. Versículo 6, ele diz: as águas me cercam até a alma. Você já esteve profundamente molhado? Agora imagine água salgada, terrivelmente gelada, unida aos fluidos corporais de um animal imenso. Jonas diz: eu sinto como que se até a minha alma estivesse molhada, Senhor. O abismo me rodeou. A sensação de tocar naquelas membranas, em tudo que perfazia o corpo daquele ser, e o corpo sendo envolvido por aquilo. Ora você está ponta cabeça, ora está deitado, ora está meio que em pé, e depois tudo se transforma mais uma vez. As algas se enrolam em minha cabeça, e sinto como que se descesse até os fundamentos dos montes, até o coração da terra, cujos ferrolhos se fecham sobre mim. Jonas achava que o animal estava paulatinamente se transformando numa espécie de mausoléu ambulante. O animal seria de fato o seu caixão, quando os ferrolhos finalmente se fechariam sobre ele, não havendo mais qualquer esperança. A dor não permitia que Jonas compreendesse que não há nenhum poço tão profundo que Jesus não possa alcançar. Porque eu não consigo imaginar um poço mais profundo que esse aqui. Contudo, em dado momento, eu não sei precisar quanto tempo isso durou. Talvez Jonas já estava, quem sabe, no terceiro dia, 72 horas. Você consegue imaginar isso? Se você for como eu, quando falta energia elétrica, irmãos, eu já estou ali a 1 centímetro do desespero. E eu sou uma daquelas pessoas que quando a energia elétrica volta, eu bato palma, digo glória a Deus. Você é assim também? Antigamente isso era mais comum, uns anos atrás. Eu via, irmãos, a energia voltava, pessoal. Ninguém ama a escuridão, ninguém ama a solidão, a melancolia, o desespero, ninguém coloca isso na agenda. Nós somos o povo da luz, irmãos. O povo que tem esperança. Por isso nós somos a comunidade mais feliz da terra, porque nós sabemos de onde nós saímos, onde nós estamos, e louvado seja o nome do Senhor, nós sabemos para onde nós vamos. Desespero é perder essa sensação de direção. Então, em dado momento, algo finalmente aconteceu, algo que teve o poder de renovar as esperanças do profeta temeroso. Ele diz no versículo 6, contudo, olha a ideia de adversidade, de mudança, a ideia adversativa. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida,
Ó Senhor, Deus meu. Alguma coisa aconteceu que deu esperança a Jonas. Quem sabe o animal abriu a boca um pouquinho, ele viu uma aresta do sol. Quem sabe ele se sentiu mais confortável. O fato é que Jonas diz assim no versículo 7: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. A ideia que eu faço do versículo 7, irmãos, é a seguinte: quando dentro de mim não havia mais a menor esperança, eu disse: Senhor, tenha misericórdia. Essa oração é magnífica, irmãos. A palavra misericórdia, em termos etimológicos, significa sinta com o meu coração. Ter misericórdia é sentir o que o outro sente, com o mais profundo ser. Algo parecido com aquela conversa que Pedro teve com o Todo-Poderoso. Vocês lembram do diálogo? No final do Evangelho de Marcos, Jesus dá o seguinte recado a Pedro: voltem para a Galileia e digam a Pedro que eu quero falar com ele. Irmãos, um juiz marca uma audiência e a gente fica com o joelho batendo no outro. Imagine o Criador do universo dizendo: eu quero ter um gabinete com você. Os discípulos pescavam no mar da Galileia, Pedro estava sem túnica, aparece lá aquele ser precioso na praia, na enseada do mar, alguém diz: é o Senhor Jesus. Pedro mergulha no mar, ganha alguns segundos, se recompõe. Quando ele finalmente chega à enseada, Jesus estava preparando peixe assado, com pão que tinha acabado de ser feito por Deus. Vocês conseguem imaginar o sabor? Assim: Pedro, eu quero ter uma conversa com você, meu filho. Pedro, você me ama? E Pedro responde na lata: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus continua olhando detidamente nos olhos de Pedro e pergunta mais uma vez: Pedro, você me ama? E Pedro era assim, essa pessoa que falava sem pensar, intempestivo, o intrépido Galileu, que fazia parte do círculo dos discípulos mais íntimos do Todo-Poderoso. E ele diz: eu amo o Senhor. E Jesus permanece olhando para Pedro e pergunta uma terceira vez: Pedro, você me ama? Mas agora Jesus, ao que parece, tinha aqueles olhos perscrutadores, cirúrgicos. E aí o intrépido Galileu não suporta mais, irmãos. O homem é implodido literalmente. E ele diz: Senhor, Tu és Deus, Tu conhece todas as coisas. É verdade, eu falo sem pensar, eu dou com a cara na parede, eu pago um preço muito alto por conta desse meu temperamento, mas Tu sabes que eu te amo. E Jesus diz para Pedro: muito bem, meu filho, com esse coração que você tem, cuide das minhas ovelhas. Eu quero acreditar que a mesma coisa aconteceu com Jonas, quando ele diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu disse para o Senhor: Tu conhece o meu coração, tem misericórdia de mim. E o Senhor ouviu a voz do profeta, irmãos. E Jonas sentiu que de fato a sua oração tinha sido ouvida. Ele diz: subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Quando lhe restavam apenas alguns poucos suspiros, quem sabe, no momento em que não lhe restavam mais forças, ele diz: dentro de mim desfalecia a minha alma. Eu clamei ao Senhor e Deus teve misericórdia de mim. Jonas sentiu que a sua oração finalmente havia sido ouvida. Ele agora não se sentia mais sozinho. Mesmo dentro do grande peixe, Jonas sentia suas forças restauradas, renovadas.
o meu Deus haverá de fazer algo por mim, porque o meu Deus é misericordioso. Jonas não sentia mais medo, Deus estava com ele. Isso é maravilhoso, irmãos. Há poucas horas atrás, e quando eu digo poucas, pelo menos 72, esse homem dizia: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderam de mim. O ambiente não mudou em absolutamente nada, mas agora ele diz: se Cristo comigo vai, eu irei. Porque quando nós estamos com o Senhor, irmãos, a nossa felicidade não tem a ver com circunstâncias. Jonas permanecia dentro do peixe, ou com as pessoas que estão ao nosso lado. Jonas estava sozinho. Tem a ver com a presença poderosa de um Deus que nos toma pela mão direita e nos diz: ainda que dentro de um peixe, não tema, porque eu sou contigo. Não se assombre mais, porque eu sou o seu Deus. E nós seguimos, e nós avançamos. Jonas aproveita e realinha o seu relacionamento com Deus. Ele diz assim no versículo 8: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas entendeu que ele não podia mais continuar amando o seu próprio ideal de vida. Ele não podia permanecer para sempre em uma queda de braço com Deus, porque ele sabia, e isso era perceptível, que ele jamais teria condições de nem ao menos vislumbrar uma possível vitória. Jonas se sentia como que uma marionete nas mãos do Senhor, chacoalhando sabe Deus onde, não sabia mais se no Adriático, se no Mediterrâneo, se Deus já estava lhe levando, quem sabe, para o Índico, ou se ele já passava ali, irmãos, pelo mar de Bering para chegar no Oceano Atlântico. Ele diz: eu não tenho como lutar contra um Deus assim, que controla tudo e todas as coisas. Então ele diz: eu não posso permitir que um coração, ainda que seja o meu, se transforme no meu próprio ídolo. Ele nos ensina no versículo 8 que aqueles que amam qualquer coisa, mas que ao próprio Deus, não sabem o que estão fazendo com as suas vidas preciosas. E ele diz que essas pessoas, infelizmente, são abandonadas ao seu próprio destino, e o fim delas é esse sofrimento terrível que nós estamos vendo na vida de Jonas. E ele queria desfrutar um pouco mais da misericórdia de Deus, esse Deus de amor e graça. Então ele assume um novo compromisso, uma afirmação de propósito. Jonas faz um voto, dentro do peixe ainda. Ele diz assim: com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Com as minhas palavras, o princípio do versículo 9 é: assim que eu sair dessa situação, eu vou te agradecer, Senhor. Você percebe que havia uma esperança premente no coração de Jonas? Com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, eu vou te recompensar, eu vou sacrificar a ti, Senhor, eu vou valorizar o teu nome, eu vou te amar mais, eu vou ser mais piedoso, eu vou estar mais sensível à tua voz. Você já fez esse tipo de oração? No final de um culto precioso, de uma conferência missionária, você já assentou no coração o desejo de se entregar um pouco mais? É o que Jonas está fazendo aqui. Se eu sair dessa, eu vou me consagrar melhor a ti. Se eu sair dessa, eu vou ser um profeta mais apaixonado, mais intrépido, mais disponível, mais sensível à tua voz. Eu vou voltar a sacrificar ao teu nome, Senhor. E mais, ele diz: o que eu votei, não tenha dúvidas, eu pagarei. Eu já fiz tantos votos a Deus, irmãos, que eu temo. Eu espero que eu esteja pagando todos eles. Eu vivi uma experiência muito difícil na minha vida. Quando Yasmin nasceu, ela foi parar na UTI. E quando você tem um filho na UTI, sem saber se ele vai sobreviver, se ele vai morrer, meus irmãos, você diz muita coisa para Deus. E eu lembro que na terceira noite em que ela estava na UTI, eu já estava 72 horas sem dormir. E eu fui até o banheiro e não aguentei mais nem voltar para o quarto. Eu me ajoelhei ali dentro do banheiro mesmo. E nesse momento você não está preocupado com bactérias, com os micróbios, né? Você tem essas frescurinhas quando você não está com medo da morte. Quando a morte está batendo na sua porta, você lambe o banheiro e você não está nem aí. Irmãos, e eu disse tanta coisa para Deus ali. Que se Deus for cobrar essa conta, daí a pouco eu estou na janela 10 por 40.
Porque, resumindo, todas aquelas horas de oração, foi como se eu dissesse: tira a minha filha dessa e faça comigo o que o Senhor quiser. Onde o Senhor precisar de mim, não vai importar a hora, não vai importar o lugar, eu estarei lá, com toda a força do meu coração, apaixonado por Ti. Eu sei que o Teu nome vai ser glorificado, seja na morte da minha filha, seja no livramento, para que ela continue vivendo. Mas, por favor, Senhor, glorifica o Teu nome na vida dela. E eu tenho lutado, irmãos, para fazer jus a essa oração até hoje. Quando eu estou lá, com as minhas anotações apertadas, prega aqui, prega acolá, a garganta doendo, às vezes eu penso assim: eu vou colocar o pé no freio, mas aí Deus traz à memória esses votos, e vocês assim: Senhor, pode mandar mais compromisso, eis-me aqui, deixa a garganta cair, Quando eu não puder mais falar, o Senhor dizendo: tá bom, descansa um pouco agora, ou então eu vou fazer linguagem de sinais. Mas eu quero pagar, irmãos. Mesmo a oração de Jonas: o que eu votei, pagarei. Eu quero uma vida melhor. Eu quero ser um adorador melhor. Eu quero fazer a minha vida valer a pena. Eu quero gastar os melhores anos da minha vida para a maior glória de Deus. Porque ao Senhor pertence a salvação. O final do versículo 9 é: Senhor, Tu tens poder para dar ordem a esse peixe. O Senhor não mandou esse abençoado me engolir? Custa nada o Senhor mandar ele me vomitar. Irmãos, Deus ouve esse tipo de oração. Jonas não está mais com aquele coração duro, comprando passagem, dando um murro no guichê. Quanto é uma passagem para Tarsis? É tanto, me dê uma. Pá! Jonas agora está: Senhor, eu estou em Tuas mãos. Faz de mim o que Tu quiseres, Senhor. Então foi após, irmãos, esse diálogo entre Jonas e Deus, que ocorre o versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Já pensou se o peixe fosse tão cabeça dura quanto Jonas? Falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas. Se você pegar o mapa do mar Mediterrâneo e traçar uma viagem desde Jope, na Fenícia, até Tarsis, na Espanha, você vai perceber que Jonas atravessaria milhares de milhas náuticas. Ao longo de 72 horas, nós não temos ideia de por onde esse peixe andou com Jonas, fora o percurso que ele já havia feito com os marinheiros, quando ainda estava dentro do navio. E quando Deus dá ordens ao peixe, irmãos, ele faz todo o caminho, como se fosse um ser inteligente, nada tudo de volta, e vomita Jonas justamente na região do globo, onde ele teria condições de caminhar até a Síria. Leia-se, na Fenícia. Jonas voltou exatamente para o ponto de onde ele havia saído. Se até um peixe consegue viver para a glória de Deus, irmãos, nós também podemos. Nós temos plenas condições de fazer a nossa vida valer a pena, desde que nós tenhamos esse coração sensível para dizer: Senhor, consegue alguma coisa que eu possa fazer e coloca nas minhas mãos, eu te prometo, eu vou fazer com toda a força do meu coração, eu vou fazer valer a pena. Então agora nós vamos gastar 2 ou 3 segundos das nossas vidas preciosas imaginando o estado em que Jonas chegou na praia. Porque o peixe não é bobo, ele vomitou Jonas numa região em que ele não encalharia. Vocês já viram, por exemplo, baleias encalhadas, é de partir o coração, não é? Os banhistas tentando empurrar, é uma situação assim, irmãos, terrível. Aquele grande peixe não era bobo: eu vou vomitar o Jonas aqui, porque o Jonas aqui vai conseguir nadar. E o Jonas, irmãos, sofregando, consegue chegar àquela areia branca. Eu acho que o Jonas segurava a areia, passava assim no rosto, sentia o cheiro, abraçava com ela, rolava na areia.
Gastou segundos preciosos deitado ali, sentindo o calor do sol, vendo a luz mais uma vez, a sensação de ter terra sob o corpo. Então, provavelmente após longos minutos, que para Jonas pareciam o próprio paraíso, o profeta finalmente se levantou, ainda cheio de água salgada e os fluidos corporais do grande peixe. Quem sabe ele tenha tido tempo de tomar um banho, mudar as roupas, comer alguma coisa. E agora lá estava Jonas pensando qual seria o próximo passo, por conta de tantas promessas que ele havia feito a Deus, para que Deus finalmente vomitasse o peixe. E quem sabe nesse momento ele escuta aquela voz que ele já conhecia tão bem. E o que essa voz dizia para ele? Veio a palavra do Senhor a Jonas uma segunda vez, e Deus o disse. Jonas capítulo 3, versículo 2. Levante-se, Jonas, e vá à grande cidade de Nínive, porque eu tenho uma mensagem para ela. E aí, Jonas, você agora vai, meu filho. Meus irmãos, nós vamos encerrar aqui. E eu vou implorar uma coisa a vocês. Todos nós aqui somos missionários em potencial. Nós não estamos, irmãos, passeando pelas ruas de Campina Grande como se nós estivéssemos em um grande shopping. Nós estamos em missão. E a nossa missão é salvar os nossos familiares. A nossa missão é salvar as pessoas que nós amamos, os nossos vizinhos e todas as demais pessoas a quem o Senhor Deus nos enviar. O que eu quero implorar a vocês? É melhor obedecer, irmãos, do que sacrificar. Deus vai cumprir aquilo que Ele tem confiado às nossas mãos, custe o que custar, porque Ele é Deus. Mas quando nós resistimos à vontade de Deus, irmãos, coisas como as que aconteceram com Jonas, infelizmente acontecem. Então melhor é estar sensível, melhor é estar disponível, melhor é dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero viver experiências contigo, eu quero glorificar o teu nome. Então o conselho que eu dou para você hoje à noite, quando você dobrar os seus joelhos antes de dormir é, Senhor, eu estou disponível. Precisa se preocupar com peixe, até porque nós estamos longe do mar, né, irmãos? Vai que Deus usa um pitbull. Você vai dizer assim para Deus hoje à noite, não precisa não, Senhor, eu te amo, eu posso fazer por amor, eu posso fazer porque Tu és digno. E eu tenho certeza absoluta que esse tipo de oração agradará demais o coração de Deus. Amém, meus irmãos? No próximo episódio nós vamos estudar aqui o que foi que aconteceu com Jonas depois dessa ordem. Amém?